Zdravo, Kakusi. Olá, como vai você? Nós estamos bem, graças a Deus, né? Conseguimos passar por uma semana bem difícil, complicada, mas vencemos com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queria aqui compartilhar um pouquinho de como foi essa programação, Jantar de Casais. Onde essa programação talvez foi a primeira coisa que nasceu no coração de Deus, é lógico, mas Deus colocou no nosso coração e eu e a Marcela, a gente começou a conversar sobre isso. E depois de um tempo a gente começou a orar sobre isso. E a gente falou com as pessoas e agora aconteceu o jantar de casais, né? E foi muito legal porque a gente pôde ver a mão de Deus em todos os detalhes. E foi engraçado que foi um dos momentos que a gente viu que tudo aconteceu graças à oração de todos vocês que estiveram junto conosco em oração e ajudando de várias formas, né? Ofertando também, porque esse evento, além de nascer a partir de nosso coração, ele também foi financiado 100% pelo Projeto Café. Então, as ofertas que vocês enviaram patrocinou essa programação. E foi bem difícil na semana porque nós quase desistimos como já havíamos compartilhado. Mas aí Deus nos respondeu de uma forma muito legal. Uma das senhoras que participam aqui da igreja já há um bom tempo, a gente estava orando juntamente com ela para o marido participar deste jantar de casais. Sendo que o marido nunca tinha ido à igreja. E aí no dia que a gente estava quase para desistir, ela mandou a mensagem e falou: olha, o meu marido aceitou. Então nós falamos: não tem como, nós vamos ter que fazer o jantar de casais. E depois confirmou mais um, então a gente estava com 3 casais. Mas amém, vamos fazer para 3 casais. E depois a gente se preparou para mais, lógico, né? Mas aí tinha 10 casais. Mas na hora a gente teve que adaptar uma mesa, a gente tinha as mesas todas bonitinhas e no final empurramos para cá e para lá e ajeitamos as mesas para que todo mundo pudesse sentar e ficar bem acomodado. Eu e a Marcela, a gente não pôde nem sentar porque não tinha lugar. Depois todo mundo foi embora, eu sentei com a Marcela, a gente fez o nosso jantar de casais também, né? Com a nossa macarronada, né? Que a gente tinha de janta. Mas foi muito legal em muitas coisas. Uma das situações também que aconteceu, que gastou mais de 1 hora para mim, foi que a energia do lugar acabou, né? Estragou de alguma forma, né? Não funcionava as lâmpadas. E eu tentei arrumar de tudo que a gente não conseguia. Nossa ideia já era fazer um ambiente iluminado com velas e com luminárias, né? E aí depois nos obrigamos a fazer isso porque a luz não voltou a funcionar. E na segunda-feira eu mesmo fui lá e resolvi o problema em 2 minutos. Então a gente viu que Deus, né, queria assim, né? E assim aconteceu graças a Ele. Mas falando sobre o jantar mesmo, ele teve a participação de muitas pessoas. As pessoas estavam rindo, compartilhando histórias. Nós não entendemos todas as histórias, mas a gente viu que estavam todos muito à vontade, parecendo que estavam em casa e todos estavam conversando. Foi um ambiente bem agradável para todos. Todos se divertiram nas brincadeiras, na distribuição de presentes. Então foi tudo bem agradável em todos os sentidos, né? E claro, a gente pôde compartilhar da palavra de Deus, porque desses casais, 2 casais, eles não participam da igreja, e outros casais também, apenas o marido ou a mulher participa da igreja. Então praticamente a metade dos que estavam ali, eles não ouvem falar de Jesus, e eles tiveram a oportunidade de ouvir falar um pouquinho de Jesus, que deu a sua vida pela igreja, e assim também o marido deve dar a sua vida à igreja. Por isso que é tão importante a gente incentivar os casais. E por que eu falo que é importante? Porque aqui na Bósnia nós não temos exemplos de casais que são um exemplo talvez bíblico, ou um exemplo de um bom casal para os jovens seguirem. Eles têm muita dificuldade com isso, e até mesmo dentro da igreja a gente não tem bons exemplos. E também tem a questão que a mulher aqui não é muito valorizada, e isso complica muito a questão do relacionamento. Então a gente
começou a falar um pouquinho sobre isso e creio que Deus vai dar oportunidade para a gente falar mais sobre essas coisas, como ser um exemplo de casal e como valorizar a mulher, que é tão importante no relacionamento. Então, muito obrigado você que orou, que jejuou talvez, que está contribuindo com o Projeto Café e especificamente agora com este jantar de casais. Esteja conosco nas outras atividades e no dia a dia que a gente tem desenvolvido várias atividades aqui. Muito obrigado por tudo que você é no Projeto Café, mas a gente agradece a Deus porque foi obra dele e a gente agradece porque a gente pôde fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui na Bose. Um grande abraço e Deus abençoe.